As pessoas têm me procurado para que eu responda o que vai acontecer e o depois. Como vai ser? Bom, eu sou louco, não sou burro. E que está muito claro que existe uma agenda mundial para prejudicar os produtores e os fornecedores de todas as Américas, que até então eram colonizadas pelo velho mundo. E, gradativamente, a gente vem crescendo nas exportações de minério, nas exportações de commodities, e isso está atrapalhando o desenvolvimento local na América do Norte, na Europa. E um pouquinho mais para o leste ali, o desenvolvimento da Turquia, da China, da Índia. Isso precisa ser contido. Essa sangria de desenvolvimento sul-americana precisa ser contido. Então a proliferação da esquerda na América Central e do Sul é um fôlego para o crescimento e a geração de emprego nesses países que eu citei, do continente europeu, norte-americano e um pouquinho mais ao leste. O que acontece? Se fizermos uma ruptura, se chutarmos a porta com os militares, metermos a bota, que é isso que todo mundo quer, inclusive essa agenda progressista brasileira, é para que a gente passe a sofrer embargos, como acontece na Venezuela. Quando acontece embargos, nossos produtos não podem ser exportados. E aí, os produtos europeus começam a ficar mais interessantes, porque nós somos mais competitivos. Nós não subsidiamos em absolutamente nada o nosso agronegócio, a nossa indústria de extração mineral, mas a gente atrapalha o desenvolvimento em outros países. Então, quem é investidor precisa que seus negócios continuem dando lucro, sem criar tumulto no território onde essas empresas têm sede. Porque ninguém quer o que está acontecendo no Brasil. O povo na rua. Ninguém quer isso que está acontecendo aqui. É lamentável que alguns empresários tenham se juntado com uma ala espúria, que de esquerda não tem nada. Na verdade, eles estão vendendo o espaço político para que maus empresários tomem conta da situação no Brasil. Estão leiloando o Brasil. A exemplo, esse evento que teve em Nova York, né, do Clube dos Riquinhos, chamado LEED, né, onde só participa dele empresas que têm faturamento superior a 200 milhões por ano. Significa que alguns empresários querem ter mais dinheiro, dane-se o país. E para isso eles se juntaram com quem acha que tem o poder, que de fato exerce o poder no Brasil, que é um dos poderes da República. Ele não é o poder soberano, nem é o poder que tem mando de campo. Ele é um dos poderes. Que por omissão do segundo poder, e talvez o mais importante, que é o Congresso, ele cada dia que passa cresce mais. E vem praticando desmandos, contrariando o princípio republicano da divisão dos poderes, do peso e contrapeso. Foi tirado o poder da mão do rei e dado a 3 outros poderes, dividindo os poderes, para que um poder pudesse compensar os eventuais exageros do outro poder. Esse exemplo grego, melhorado pelos franceses no século XVI, do poder dividido em 3 pilares, era para ser de fato executado. Temia-se que o Bolsonaro, no poder executivo, fosse fazer exatamente o que alguns ministros do STJ estão fazendo: a ditadura. A ditadura é um problema para alguns, mas quando você vê empresários apoiando ditadura, é que a coisa começa a ficar preocupante. Que interesse essas pessoas têm? Que interesse essas empresas têm? Na verdade, é de leiloar o nosso país. Tá certo? Quanto pior for o nosso cenário de dívida, porque quanto maior a nossa dívida, mais banqueiro ganha dinheiro. Banqueiro no Brasil são 5, mas o capital que gera dinheiro para o banqueiro
vem das velhinhas lá do Mississippi que compram o título da dívida pública brasileira. E sabe como a dívida pública aumenta? Quando aumenta a taxa de juros. Então o caos interessa para quem? Para esses investidores espúrios que estão pouco preocupados com o que acontece aqui. Estamos só, absolutamente só. E se os militares chutarem a porta, vai correr no mundo um boato de que aqui não se respeita as regras do direito humano, dos direitos humanos que o Brasil é signatário. A Convenção Mundial de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Isso vai fazer com que a opinião pública internacional imponha a nós sanções impedindo a gente de vender os nossos produtos. Entenderam? Mas a gente tem que deixar o Alexandre de Moraes fazer o que o Alexandre de Moraes está fazendo? E te esqueci, eu não ia falar nome. É que eu tô louco. Não. Um dos poderes tem a prerrogativa, chamado Casa do Povo, Congresso, para limitar abusos cometidos pelo poder judiciário. Assim como tentou levantar a voz para conter os ímpetos do Bolsonaro no executivo. Cadê a nossa Câmara do Povo? Metade do povo votou no Lula, metade do povo votou no Bolsonaro. Mas todo o Brasil elegeu aqueles 513 que ali estão e os 81 senadores. Então aqueles ali representam o voto e a vontade popular. Ali, se eu não gosto do deputado A, eu votei no B. Se eu não gosto do C, eu votei no D. Ali tem um representante de cada brasileiro, independente das suas convicções ideológicas, psicológicas, neurológicas. A Casa do Povo deveria ser respeitada. O silêncio do Bolsonaro, eu entendo, é uma estratégia de guerra. Ele está caladinho, quieto, esperando o seu inimigo fazer presepada. Mas a omissão, porque aí não é estratégia, é omissão do Congresso, é inadmissível. Esses caras deveriam ser pressionados. E não devemos ir para a porta do Congresso, porque ninguém mais reconhece o Congresso como seu legítimo representante. A gente tem que estar debaixo das asas das Forças Armadas mesmo. Lá onde somos protegidos, amparados e respeitados conforme o texto constitucional. É lá que nós temos que ficar quietos e nos manifestando. Mas cobrando de lá um comportamento do Congresso contra os exageros, os abusos, os desmandos e a ironia, o que ainda é pior, do Poder Judiciário. E se isso aqui não é um manecômio, né? Eu não sei mais o que dizer. Porque enquanto as nossas velhinhas estão tomando chuva, sol, na companhia dos seus netos, manifestando, tem uma classe de brasileiros que não entendeu o que está acontecendo. Mas não é preciso cobrar deles que entendam, porque votaram no Lula, sinal que eles não têm uma visão a respeito de nada. Eles não têm clareza de nada. Porque não tem nem 10 dias que o cara foi eleito, ele já está fazendo as mesmas canalices que a senhora Dilma fez. Depois não dizem que não foi continuidade do governo do Lula. Era óbvio. Isso aí só é mais uma evidência de que quem comandava no tempo da Dilma era o senhor Lula. Tá aí, as mesmas bobagens. Então não devemos esperar que metade dos brasileiros entenda o que se passa no cenário mundial. Não esperamos que os brasileiros, que metade dos brasileiros tenham lucidez para entender o tamanho do problema. Eu só posso achar que isso é loucura. Que se não é loucura, é isso aqui. Da forma lícita ou da forma ilícita. Mas quando eu vejo um ex-advogado do crime organizado, que fatura bilhões todos os anos com drogas, apoiando um candidato a presidente da República, tendo o seu representante, o seu advogado,
lá dentro da Suprema Corte, mandando e desmandando, eu só posso acreditar que nós estamos vivendo uma narcocracia. E se é para viver de drogas, eu prefiro as lícitas. Namastê.